Fala, Super Esporte ao vivaço. Hoje é quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2014. A gente faz um breve intervalo e volta já. Super Esporte de volta para a gente falar de vôlei. O Osasco se recuperou rápido da perda do título do Campeonato Sul-Americano de Clubes. De volta às quadras, as meninas de Luiz Omar de Moura tiveram pela frente nessa quarta-feira à noite o Pinheiros e não tiveram dó nenhuma do clube, viu? Confira na reportagem de Luiz Henrique Gurian. O Pinheiros, dono da casa, 7º colocado, quer ficar no grupo dos 8 melhores e garantir passagem para o play-off. Sem derrota na Superliga, invicto a 18 jogos, o vice-campeão sul-americano Osasco Molico chega para segurar a ponta da tabela com 52 pontos. Primeiro set equilibrado e com momentos que valorizam o clássico, como este rally. Bloqueio do Osasco para segurar o ataque pinheirense. Ponto a ponto, até o final dos 27 minutos e 51 segundos, com 22 Pinheiros, 24 Osasco. O Pinheiros começa bem o segundo set, quer se reabilitar de tanto set point desperdiçado anteriormente. Acredita em todas as bolas, usa o bloqueio e o saque. Aí vacila e toma virada. 16-21 em 23 minutos e 10 segundos. Terceiro set sem surpresa. Osasco vence e de novo. 5 Pinheiros, 21 Osasco em 16 e 47. E um recorde. Vitória que vale recorde. Iguala-se o Osasco à equipe da Unilever, que em 2011 e 2012 ficou também 19 partidas sem perder. Só que com um detalhe, perdeu na primeira rodada. O Osasco não, ganhou todas até aqui. E olha só o destaque do jogo, quem fez a partida para o time de Osasco ficar menos difícil. Segurou tudo, saiu com a melhor da quadra. 3-0, o Osasco achou que ficou demais. O que determinou isso? Não, acho que feliz, né? Por a gente bater esse recorde aí, né? Igualar com o time da Unilever. Acho que isso marca a história de todas nós do Molico. Muito feliz. O time está de parabéns. Estamos a cada jogo aí vencendo, conquistando os pontos que temos que conquistar. E é assim, degrau por degrau a gente vai crescendo aí. A situação do Sul-Americano, lógico que deixou triste, mas viramos a página. E a Superliga hoje é muito especial. Estamos muito felizes aí, mas como eu falei lá no domingo, vou falar hoje para elas do vestiário. Acabou a sexta-feira, Praia Clube em casa. Vamos premiar a nossa torcida com a vitória lá em casa. Se você deixa passar as oportunidades, como nós deixamos passar no primeiro set, elas têm um peso, o peso vai aumentando com o decorrer do jogo. Então, hoje foi o que aconteceu. Mérito deles, né, que souberam aproveitar as oportunidades e nós, de alguma forma, ainda precisamos ajustar um pouco melhor esses momentos decisivos do set, principalmente. Agora, futebol internacional. Ontem teve chuva de gols no Velho Continente. O Barcelona só empatou, mas avançou para a finalíssima da Copa do Rei. E o Napoli também se garantiu na decisão da Copa da Itália. Se liga. Pela semifinal da Copa da Itália, a Roma podia até empatar com o Napoli fora de casa, mas mesmo assim não conseguiu segurar a vantagem. Calejoma aproveitou o cruzamento perfeito de Maggio e de cabeça abriu o placar. 1-0 Napoli. Na volta do intervalo, 2 gols relâmpagos garantiram o clube do sul da Itália na final do torneio. Sob os olhares atentos de Maradona, Higuaín fez o segundo e o brasileiro Jorginho o terceiro. E ficou nisso, 3-0 Napoli, que na finalíssima da Copa da Itália enfrenta a Fiorentina. E pela semifinal da Copa do Rei na Espanha, o Barcelona visitou a Real Sociedad e ficou no empate. Messi, sempre ele, fez 1-0 Barcelona. No segundo tempo, Griezmann encheu o pé e deixou tudo igual. O empate, porém, garantiu o Barça na final contra o Real Madrid. Mas para ver esse jogão, você aí de casa vai ter que esperar um bocadinho, viu? Já que o Superclássico está marcado apenas para o dia 19 de abril.
falaremos com gosto. Agora, a Libertadores da América, ontem à noite não foi boa para os brasileiros. No México, contra o León, o Flamengo perdeu por 2-1, com o Amaral expulso logo no início da partida. O Mengão saiu atrás no placar com gol de pênalti de Bocelli e até conseguiu empatar com Cáceres. Mas Arizala, aos 22 do segundo tempo, garantiu a vitória dos mexicanos. O goleiro Felipe ainda pegou um pênalti, mas não teve jeito. Quem também perdeu pelo mesmo placar foi o Cruzeiro, que visitou o Real Garcilaso no Peru e saiu na frente com um gol de Bruno Rodrigo. Mas na segunda etapa, a Raposa sentiu a altitude e tomou a virada com gols de Brites e Rodrigues. Agora, a derrota mesmo do time do Cruzeiro ontem não foi o pior momento da noite, né? A gente sabe que o volante Tinga foi vítima de racismo por parte da torcida peruana do Real Garcilaso. Desde o momento em que ele entrou em campo no lugar de Ricardo Goulart, o meio-campista, cada vez que tocava na bola, pegava na bola, era alvo de imitações de macaco vindas da arquibancada. Tinga declarou, abre aspas, eu queria não ganhar todos os títulos da minha carreira e ganhar o título contra o preconceito, contra esses atos racistas. Trocaria por um mundo com igualdade entre todas as raças e classes. Companheiro de Tinga, Dedé declarou o seguinte na sua conta no Twitter: somos negros, brasileiros e com muito orgulho da nossa cor e raça. Eu, Júlio Batista, Tinga e outros negros estamos juntos. Aí ele colocou lá, hashtag racismo nunca, estou revoltado com o que aconteceu aqui no Peru, cambada de racistas, Deus nos fez iguais. Boa tarde, Godoy. Boa tarde, Anitta. Deus nos fez iguais, mas esta provocação que existe no futebol, e a gente sabe que é provocação porque a cor do peruano, predominante do peruano, é a negra também. Vê se você encontra um peruano loiro, não tem. A cor predominante do peruano é negro, é negra. Portanto, a gente sabe que é a provocação do estádio não deve acontecer e não deveria ter acontecido. Porém, os jogadores do Cruzeiro, principalmente os negros, não se rebelaram. Não adianta ficar escrevendo no Twitter, tinha que ter tomado uma atitude exemplar lá, na hora. Para o jogo, avisa a torcida, se fizer mais um gesto deste, saímos de campo, vamos embora, que se dane a Libertadores, que se dane o Peru, relativamente, diretamente para este grupo de torcedores, não para o ser peruano, o cidadão peruano. Então faltou ao Cruzeiro atitude, uma atitude de protesto rigorosa. Para o jogo e vai embora, sai de campo. E o árbitro também foi conivente, porque o árbitro sabia e entendia tudo o que estava sendo falado na arquibancada. Portanto, o negócio de escrever no Twitter é muito pouco, pela ofensa e pelo tamanho da ofensa. Bom, é isso mesmo. E hoje mais 2 brasileiros entram em campo pela Libertadores. O Atlético Paranaense joga em casa contra o The Strongest da Bolívia. E pelo grupo chamado o da Morte, o Grêmio duela contra o Nacional do Uruguai em Montevidéu. Partida que marca também a estreia do meio-campo Ramiro em uma competição sul-americana. Vai ser a minha estreia em competição sul-americana, mas a expectativa é a melhor possível. É ter tranquilidade e tratar esse jogo como uma decisão. Que a gente vem encarando todos os jogos dessa forma e jogar com tranquilidade, com personalidade. Acho que fazer o que a gente vem fazendo nos campeonatos nacionais também nesse campeonato sul-americano. É uma equipe tradicional, né? O pessoal aí tá preparando material para nos passar da equipe deles e eu assisti a primeira partida da pré-Libertadores. É uma equipe bem competitiva, uma equipe que tem como qualidade isso, essa questão do futebol uruguaio já de ter bastante raça, então uma equipe que tem tradição e que com certeza vai nos dar trabalho. Godoy, não podemos deixar de falar que Adriano, depois de 2 anos sem jogar, está relacionado e deve começar o jogo contra o The Strongest no banco de reserva. Segundo o diretor de futebol do Atlético Paranaense, Antônio Lopes, o clube pretende colocar o jogador aos poucos para jogar. O que você acha disso? Eu acho que é mais uma oportunidade, todo mundo sabe os problemas do Adriano, ele principalmente. Eu espero que com esta convivência com o Antônio Lopes, e isto só está acontecendo na vida do Adriano graças ao Antônio Lopes, eu espero que o Adriano aproveite este momento. Não dá tempo, mas se fosse 6 meses atrás e ele levando a sério, estaria na Copa do Mundo no Brasil, Adriano, porque não tem atacante melhor do que ele. Então, o Antônio Lopes defendeu que ele acha justamente isso, que não tem atacante melhor que o Adriano
Adriano e ele ainda acredita que o Adriano possa sim, quem sabe, se jogar bem e ir para a Copa. Pela inatividade de 2 anos, é muito pouco tempo para ele recuperar o ritmo de jogo, condições de jogo físicas, técnicas e atléticas. Então é impossível. Pode ser. Aliás, o impossível não é. Só é impossível se não conseguirmos torná-lo possível. É isso aí, assim é a vida e essa é a graça do futebol, né? Vamos agora falar do Corinthians, depois das saídas de Alexandre Pato para o São Paulo e Douglas para o Vasco. Mais um jogador deixou o timão nesse início de temporada, veja com Osmar Garrafa. Sem jogar no meio dessa semana, o principal assunto no Corinthians era a preparação da equipe para o clássico de domingo contra o Palmeiras no estádio do Pacaembu. Mas na manhã dessa quarta-feira, uma surpresa. Após 5 anos de clube, o zagueiro Paulo André está deixando o timão para jogar na China, no Xangai Shanchuan. Foram 5 anos que mudaram a minha vida, que acabaram me mostrando outros caminhos, outras possibilidades. Eu melhorei em todos os aspectos, como ser humano, como atleta, como amigo, como profissional. Deixo muitos amigos. Deixo muitas histórias, alguns títulos e, sem dúvida nenhuma, espero deixar as portas sempre abertas. Nesses 5 anos, Paulo André conquistou 5 títulos pelo timão e foi titular na conquista do Mundial de Clubes da FIFA. E as boas lembranças são muitas. As grandes conquistas, né? Me lembro muito em 2010 daquela derrota para o Flamengo, em que a gente saiu aplaudido na Libertadores. Me lembro do título de 2011, brasileiro no Pacaembu. E evidentemente, a partida daqui do aeroporto de Guarulhos para o Mundial. Sem dúvida nenhuma, acho que foram os momentos altos e marcantes. Paulo André não viveu apenas momentos de alegria. Alguns de tristeza aconteceram. E para quem pensa que o pior deles foi a invasão de vândalos no CT dias atrás, se engana. O momento mais difícil foi a desclassificação para o Tolima. E não pela pressão da torcida, mas pela vergonha, pela tristeza que aquele episódio, aquele jogo ocasionou aqui dentro. Mesmo longe do futebol brasileiro, Paulo André vai continuar atuando no bom senso, em busca de melhores condições para os atletas profissionais do futebol nacional. O movimento continua da mesma forma, com os integrantes tocando. Eu estarei presente via redes sociais, sempre colaborando, ajudando, dando ideias. Mas o movimento está estruturado, tem gente trabalhando nele, pessoas não atletas, né, que tocam, que estruturam. Nos últimos dias, 3 jogadores deixaram o clube: Douglas, Pato e agora Paulo André. E a diretoria fez questão de afirmar que a saída desses atletas não tem nenhuma relação de pressão ao grupo de torcedores que invadiu o CT dias atrás. E sobre as possíveis saídas de Danilo e Emerson, a diretoria se posicionou com cautela. Bom, em relação ao Danilo tem contrato. O contrato está sendo cumprido, o contrato dele vai até o meio do ano. Não sentamos ainda para discutir uma eventual renovação e acho que ainda é cedo. Já em relação ao Emerson, a tendência é mantê-lo. Falei ontem, ele tem cumprido com regularidade, com afinco, todas as atividades e é mantê-lo até o momento que for oportuno para ele, para o Corinthians. E aí, Godoy, o que achou? Bom, essa saída do Paulo André, a dimensão da invasão, ela vai até onde você tem uma boa proposta de trabalho ou não. Se ele não tivesse essa boa proposta de trabalho, ele continuaria no Corinthians, porque ele não é alvo principal das críticas. Porém, com essa baita dessa proposta, se manda. Outro que deve sair deverá ser o Emerson também, porque não está. Esse é visado pela torcida. Ele não adianta ficar ganhando bem onde você não se sente bem. Então, na primeira oportunidade que compensar financeiramente, ele também sairá. Mesmo para ele sendo um desafio fazer esse pessoal ter que engoli-lo, mas às vezes não compensa.
Muito bem, agora vamos lá no www.gazetaesportiva.net/blogs/Anitta. Aí no meu blog eu coloquei então um post provérbios chineses, Godoy. Algumas frases, né? O povo chinês é muito sábio e aí eu brinquei um pouco citando alguns provérbios relacionados a bom senso. Até falei, o bom senso vai mais longe que muito conhecimento. O homem é a principal fonte de seu próprio infortúnio. Enfim, eu fui amarrando através de provérbios essa saída do Paulo André e não julguei, espero que ele seja feliz, né? E é isso aí, convido vocês de casa para visitarem. Você então. Falou do macarrão também? E macarrão? Quem inventou o macarrão? Os chineses? Não sei, é um provérbio. É um provérbio? Coloca lá. Quem inventou o macarrão? Não, mas é que não tinha a ver. Eu tentei amarrar com o Paulo André. Por falar em macarrão... Tá bom. Por falar em macarrão, nos próximos dias, o técnico Felipão deve liberar a lista dos jogadores que atuam no Brasil e que defenderão a seleção no amistoso contra a África do Sul. Ele não revelou nomes, mas disse que vai chamar um atacante que, pela descrição feita, possui as mesmas características de Allan Kardec, do Palmeiras, Macarrone. O jogador foi o entrevistado na academia de futebol ontem e falou sobre a possibilidade de ser lembrado por Felipão. Palmeiras invicto na temporada, fase boa. Ano novo, vida nova. Parece que este ditado funciona para o time alviverde em 2014. Até o momento, são 7 jogos com 6 vitórias e apenas um empate, 19 pontos, que consolidam o Verdão como líder do grupo D. Foi um início muito bom. Acho que o trabalho que vem nesse momento agora é de uma base que vem do ano passado. E ainda mais chegando jogadores de muita qualidade, aí, jogadores experientes para que possa acrescentar no nosso grupo. Então eu acho que o pensamento é jogo por jogo. Acho que não tem que ficar pensando muito lá na frente. Se chegar a próxima partida, já começa a pensar na outra ou na outra. Então eu acho que para as pessoas que estão envolvidas aqui, talvez não seja nenhuma novidade pelo trabalho que é feito. E por falar na boa fase do time, Kardec vem sendo especulado na seleção brasileira, fruto de um ótimo trabalho feito no clube. Os números também do Palmeiras para este começo de ano são muito bons, então o meu foco total é aqui. É claro que você escuta uma pessoa aqui, outra pessoa ali, você tem um pouco de expectativa, mas eu acho que tem que manter os pés no chão. E no Brasil nós temos muitos jogadores de muita qualidade para várias posições. Então eu acho que pode contar muito do momento também. Às vezes alguns jogadores podem receber uma única oportunidade de aproveitá-la, tem alguns que recebem outras mais, então eu tenho me sentido muito bem aqui. Aqui hoje eu tenho 25 anos, eu estou me sentindo mais confiante, mais preparado, me sinto melhor do que nas outras épocas e outras passagens por outros clubes, então se vier a acontecer, ficarei muito feliz, até porque os números aqui também são melhores do que nos outros lugares. E para você que, assim como eu, reparou nas palavras precisas e na linguagem culta do atacante Allan Kardec, ele mesmo explica de onde vem essa precisão nas frases. Eu gosto de ler. Eu, quando fui pequeno, mais novo, mais jovem, que ia no colégio, gostar de estudar, às vezes era um pouco duro, né? Você, sair de um treino cansado, meio-dia, ter que ir para o colégio. E eu pensava o seguinte, já que eu tenho que ir, eu vou para aprender, não vou para me divertir. Eu cheguei a fazer um começo de uma faculdade e tudo, mas eu acho que vai muito da leitura, muito do aprendizado também, porque estou cercado de pessoas boas, meus pais, a minha noiva, que são pessoas também bastante inteligentes, estão sempre me ajudando também e eu procuro ser o mais correto possível nas palavras. Voltando à fase do Palmeiras, um discurso muito adotado aqui é esse. Que tem que manter os pés no chão. Os pés no chão, acho que tem que ter os pés no chão. Mantendo esses pés no chão, o Palmeiras vai se armando para o clássico, o derby do fim de semana, que acontece domingo às 16h no estádio do Pacaembu. Clássico todo mundo quer vencer e nós queremos isso também. Então não tem que ficar olhando campanhas. Eu acho que no clássico você não tem favoritos. Acho que cada time tem sua tradição, as equipes têm jogadores de qualidade e tem tudo para que possa ser um bom jogo. E este jovem polido, Allan Kardec, ganhou mais um novo companheiro. Sim, eu estou falando do volante Bruninho, que rescindiu o contrato com a Portuguesa e abriu mão dos salários atrasados para jogar pelos próximos 4 anos no Verdão. Ele disse que a mãe é palmeirense e apoiou muito a decisão. Bruninho é o 11º reforço
do Palmeiras nesse ano. E aí, Godoy, vamos por partes, né? Primeiro eu queria que você falasse sobre essa possibilidade do Kardec ir para a seleção brasileira. E num segundo momento, os meninos lá na redação estavam rolando de rir de manhã, falando que o Palmeiras estava mal de volante, né? Já é o 8º volante no time e eu queria saber o que você acha disso. Bem, em relação ao Allan Kardec, é claro que hoje no Brasil nós temos uma escassez de atacantes com o perfil que o Filipão quer. Se o Allan Kardec for convocado, não será surpresa. Qualquer nome não será surpresa. A única surpresa, e deveria ser lembrado que merecidamente, seria o do Walter. Fora o Walter, qualquer um outro será um outro. Tanto é que acabamos de dizer que o melhor centroavante do Brasil há 2 anos não joga. Se jogar um pouquinho, em 60 dias, vai para a Copa do Mundo, que é o Adriano. Então, nós temos uma escassez de qualidade nesta posição. Portanto, se o Allan Kardec for convocado, será o Jô, tempos atrás. Né? Não será a alegria de todos, em unanimidade, porém, deve ter a sua oportunidade pelo que vem fazendo. Em relação ao Bruninho, não dá para entender o que o Gilson Kleina quer ou é a diretoria que deseja isso. Porque liberou o Márcio Araújo e contratou 200... Pô, lá na Avenida Duque de Caxias, que está cheia de loja de acessórios, tem menos volante do que o Palmeiras. Tem menos volante do que o Palmeiras lá na Duque de Caxias, não é? Esse Bruninho, todas as vezes, dei azar. Todas as vezes que eu vi ele jogar na Portuguesa, ele não jogou nada. Mas se o Gilson Kleina aceitou, alguma qualidade ele tem. Ou um bom empresário. Bom, agora vamos falar do São Paulo, que segue aproveitando a semana livre de treinamento. Sábado, no Morumbi, o Tricolor enfrenta a Portuguesa pelo Paulistão e Garrafa acompanhou aí as atividades dessa manhã no Tricolor. Vamos ver. Pato continua treinando com seus novos companheiros, mas ainda não tem data para estrear. O motivo é que ele não pode jogar o Campeonato Paulista pelo Tricolor, pois já atuou 3 partidas pelo Corinthians, número limite de jogo, pelo regulamento do campeonato estadual e não tem condição legal de atuar nessa competição. Pato não é o único problema do técnico Muricy Ramalho para o clássico de sábado contra a Portuguesa no estádio do Morumbi. Rodrigo Caio e Álvaro Pereira estão suspensos e 2 novidades estão confirmadas. Luiz Fabiano, que foi poupado no último compromisso, e Roger Carvalho, que mesmo já estando há muito tempo no clube, ainda não tinha disputado nenhuma partida e finalmente vai estrear com a camisa tricolor. Quanto a Paulo Henrique Ganso, Anitta, a diretoria do São Paulo admitiu ter mesmo uma dívida com a DIS de R$1 milhão. A DIS, que era detentora de parte dos direitos federativos do atleta. E a diretoria São Paulina espera chegar a um acordo e saldar essa dívida o mais rápido possível. Do CCT do São Paulo, Osmar Garrafa para o Super Esporte. E aí, Godoy? E aí que eu fico recebendo ligação dos gerentes dos bancos, me cobrando. Eu apenas reprogramei a data de pagamento. É igual o São Paulo, igual o Corinthians. É uma reprogramação. Eles não estão devendo, né? Quem gasta mais do que recebe, fica no vermelho. E aí dá problema mesmo. Um deve lá, outro deve aqui. Mas esse pessoal tem um padrão de vida que dá para aguentar um pouquinho, né? Sem ninguém bater na porta lá e fazer campanha e acampar. Acampar na porta para querer receber. Já recebe, já se acerta. E eu li que o Pato não estava muito bem entrosado aí no treino, não. Esse vovó. Pato não entrosa com ninguém. Isso daí é igual mulher bonita. Mulher bonita. Ai, não, Godoy, mulher bonita que Não, Godoy, não fala. Não tem quem enjoa da mulher bonita? É o Pato, cara. Os namorados enjoam, né? Da mulher bonita de vez em quando. Aí o povo tá enjoando do Pato. Pato não dá prazer. Ai, nossa, que susto. Pensei que ele ia falar o que ele falou no Mesa Redonda domingo. Godoy, boa tarde. Obrigada. Ele não conversa com ninguém, cara. Ele não conversa com ninguém, não entrosa com ninguém, ele não se dá bem com ninguém. Esse moleque precisa andar de ônibus em São Paulo pra ele dar um pouquinho mais de valor à vida. Running from a bad home with some cat inside. Where'd you find her? Among the neon lights. Hoje, 6 da tarde, Celso Cardoso e Michele Gianella trazem as novidades da rodada no Gazeta Esportiva. Assista agora Você Bonita e logo após, Mulheres. Beautiful girl.